desculpas prévias, talvez um pouco desculpas preventivas. A primeira é que acho que eu percebi que o Milton também está doente, mas que essa noite, ontem e hoje de manhã, eu acordei com muita febre, muito mal, questões digestivas e tal. Cheguei a cogitar de não vir, mas depois o sentimento ético de obrigação com a América Latina foi esse seminário, e talvez mais do que nada meu medo do Milton me fez com que eu viesse aqui. Eu peço desculpas antecipadamente se por acaso esse negócio de mal-estar me afetar a exposição. Eu já disse para mim que estava aqui. Se por acaso eu tivesse saído correndo, eu saio correndo por essa porta. Que é que chega mais rápido? Bom. A segunda nota breve que eu queria fazer é que faz muito tempo atrás, quando o Milton me convidou para falar sobre o consenso de Washington, eu aceitei, porque percebi logo na hora do convite que o Milton estava querendo que, na verdade, falasse sobre uma época e não propriamente sobre o consenso, ou que seja o consenso, o que não quer dizer que eu não vá tentar dizer a vocês, afinal, de que se trata, não é uma coisa muito complicada. Mas minha primeira resistência, porque naquele então, sei lá quando depois se me convidou, deve fazer um ano, meio ano, eu havia escrito aqui, lá e acolá, por aí, alguns artigos onde aparecia essa expressão, e houve um momento que um amigo me disse assim: Fiore, se você não se cuidar, você vai ficar conhecido como José Luiz Consenso de Washington Fiore. Aí eu não falo mais desse assunto, até porque a expressão não é minha, se a expressão fosse minha, não é? Seria uma coisa, enfim, não me agradaria, mas não é uma expressão minha. Mas eu percebi, e depois quando recebi e vi o folder de propaganda, que exatamente o título da conferência era Consenso de Washington, Construção da Matriz Neoliberal, Políticas para a América Latina. Quer dizer, são como três tópicos, não é? Então, eu aceitei pensando que no fundo o que o Milton queria é que eu fizesse aqui o lamentável papel do contraponto. Isso é, vocês tiveram uma semana ouvindo falar de desenvolvimento, revolução, socialismos frustrados ou não, guerrilhas, atos heróicos, não é? E, enfim, de um continente que durante 40 anos sonhou com o crescimento econômico e com a igualdade social, e me tocou a mim, não é? Porque é o que se esconde atrás dessa palavra tão simples e tão misteriosa do consenso de Washington, mas vem falar sobre uma época onde a América Latina deixou de se preocupar com a igualdade, deixou de se preocupar com o crescimento, deixou de ser heróico. Então, de fato, o Milton, meu bom amigo, me convidou para fazer uma espécie de break no entusiasmo, ou pelo menos nas lembranças desse seminário. Para efeitos assim didáticos da nossa conversa, eu vou dividi-la em 3 tópicos. São exatamente 3 tópicos do título: consenso, a construção da matriz e como é que esse negócio chega na América Latina. Não? E, ao mesmo tempo, sempre que possível, tentarei ir pautando o desenvolvimento desses tópicos na forma de perguntas e respostas, que eu acho que, sei lá, acho que facilita a exposição à apreensão, eu acho que facilita a identificação posterior dos pontos para a conversa, que eu acho que tem uma conversa posterior, não é? E, sobretudo, pelo menos para mim, pessoalmente, sempre me agrada saber quantos tópicos tem, porque eu já posso ir contando quanto falta para acabar a chatice. Então, vamos lá.
Pelo menos quando eu estou do lado de lá, não do lado de cá. Do lado de cá também, mas aí sobre tudo. Então vamos lá. Da forma mais simples que me possa apresentar isso, também não merece grandes elucubrações. Não? Primeiro tópico é o próprio título. O que é, afinal, esse consenso de Washington? Para quem não conhece, quem conhece, desculpem por reapresente. Não é? Em primeiro lugar, deixemos claro que não se trata de nenhum tipo de maçonaria, nenhum tipo de conspiração internacional, porque várias pessoas já disseram pela imprensa ou acusaram a quem usou essa expressão, e quando usei a expressão essa uma vez fui acusado de ter uma visão conspiratória da história, como se esse consenso fosse uma macro-organização clandestina, não é? Que gerisse ou manejasse os instrumentos de poder mundial. Não é nenhuma maçonaria, nem é uma conspiração, não é? Tampouco o consenso de Washington é como o acordo, a rodada do Uruguai, ou a rodada de Tóquio, não é o resultado de uma reunião, de um pacto, de um tipo agora a reunião do grupo do Rio, que está acontecendo em Bolívia, no final terá uma declaração, nada lá, de repente se chama consenso de Titicaca, uma coisa parecida assim, não há? O G7 tem se reunido recentemente várias vezes em torno ao problema do desemprego. É verdade que nunca chega a consenso nenhum, então também não tem declaração. Mas, no caso do consenso de Washington, não é isso. Não é isso, tá certo? Nem é uma conspiração, nem é resultado de reuniões formais, não é nenhuma declaração formal de nenhum organismo, nenhuma instância de poder internacional ou mesmo nacional norte-americano. Então, o que é? Eu diria assim, para botar as coisas no seu devido rodapé, não é que não se trata mais do que, ou foi pelo menos na época em que foi formulado pela primeira vez, não se trata mais do que uma expressão que eu diria quase acadêmica, porque foi cunhada por um acadêmico, não é? Foi cunhada por um economista, o senhor John Williamson, que, se não me falha a minha informação biográfica dele, é inglês de nascimento, porém norte-americano de militância acadêmica, e por um economista, inclusive, que no espaço, não sei se vocês são, o que vocês são e tal, mas digamos, no mundo dos economistas, é um economista menor, para usar a linguagem deles. Eu não sou do economista, né? Então posso. Trata-se de um economista menor, não é? Portanto, tampouco é uma luminária da economia internacional que teve uma intuição teórica muito brilhante. Não é certo? O que aconteceu? Aconteceu que em 1989, um instituto que se chama International Institute for Economics, que funciona em Washington e que faz parte de uma rede de think tanks, que são centros de pensação, não é? Muito densos, extensos e intensos, que existem em todo lugar, mas evidentemente que onde há poder político tendem a se concentrar esses think tanks, onde estão os intelectuais pensando, em princípio, na perspectiva do poder. Não vou usar a palavra serviço do poder, porque parece que os caras já estão vendidos. Não. Eles estão ali pensando na perspectiva de médio e longo prazo do poder do país deles. Isso é comum, não é? E, evidentemente, como Washington é a capital do único império que restou nesse mundo, é óbvio que haja uma rede imensa de think tanks, da maior importância, que reúnem cérebros de altíssima qualidade, que funcionam aí. Esses think tanks, esses institutos, recebem também a visita permanente de intelectuais e de líderes políticos, dirigentes políticos, que circulam pelo mundo. Se nós olhássemos numa ótica romana, viriam das províncias do Império e vêm aí discutir, atualizar suas cabeças, se informar sobre os últimos dados e, eventualmente, passar algumas informações mais atualizadas sobre as suas províncias imperiais. Não é?
Mas isso não digo com maldade, não. Acho que é assim mesmo, foi assim em todos os impérios, é assim nessa situação imperial que nós estamos vivendo, já está, não tem nada de novo. E, pois bem, esse instituto do Sr. John Williamson e do Sr. Fred Bernstein é um instituto importante que promoveu em 1989 uma reunião cujo objetivo era discutir as reformas necessárias para que a América Latina saísse da década que alguns chamaram de perdida, da estagnação, da inflação, da recessão, da dívida externa, não é? E retomasse o caminho do crescimento, do desenvolvimento, do aumento da riqueza, quem sabe até, Deus quisesse, da igualdade. Não é? Pois bem, nessa reunião, o Sr. John Williamson escreveu um paper, apresentou um paper, não é? Onde ele cunhou essa expressão. Os resultados dessa reunião foram publicados num livro em 1990, tá certo? E esse livro um pouco é o que espalhou, aí por onde espalhou esta palavra, não é? Assim como o Sr. Fukuyama escreveu um livro dizendo o fim da história virou uma espécie de um palavrão que gira o mundo inteiro, ninguém sabe direito que história que ele resolveu acabar. O senhor John Williamson cunhou essa expressão, é um acadêmico, ele não é nenhum homem de poder propriamente direto, não pertence a nenhuma burocracia executiva do governo americano, nem aos organismos internacionais, tá certo? Pois bem, ele mesmo, naquela ocasião, em ocasiões posteriores, tentando reduzir a dimensão da sua criatura, definiu nos seguintes termos, textual dele, não é? O que seria essa expressão? O que eu quero dizer, o que eu quis dizer com o consenso de Washington? John Williamson, 2 pontos. Eu fiz apenas ali uma lista das políticas e das reformas que estão sendo requeridas na América Latina pelos principais centros e círculos de poder sediados na cidade de Washington. Repito? Eu apresentei ali, naquele paper dele, uma lista das políticas e reformas, não é, que estão sendo requeridas na América Latina, em conjunto, consensualmente, por isso é que vem a ideia do consenso, né, pelos principais círculos e centros de poder situados na cidade de Washington. Em poucas palavras, não é? O que John Williamson estava dizendo era o seguinte: do ponto de vista de quem estava pensando isso, não é? De qual era a rede dentro da qual circulavam essas ideias, ele dizia, não é o governo norte-americano, não é o Fundo Monetário Internacional, não é o Congresso norte-americano, não. Ele dizia o seguinte: no fundo, há uma rede de burocracias relevantes para o comando e coordenação da política econômica mundial dos Estados Unidos e, portanto, da América Latina, não é? Que hoje, de uma maneira aparentemente surpreendente, tem exatamente as mesmas ideias. É um fenômeno admirável, tá certo? As principais burocracias econômicas do Tesouro americano, do FED, do Fundo Monetário, do BIRD, do BID e até um pouco das Nações Unidas, a academia que gira em torno de Washington, tá certo? Esses think tanks, que não são bem academias, são coisas intermediárias. O que eu percebo, diz John Williamson? Olho para todos os lados, leio, sinto, percebo que todos estão pensando a mesma coisa. Isto é, todos estão propondo a mesma coisa. Há uma forte convergência. E não foi sempre assim. E não foi sempre assim. Atenção, porque também poderia parecer, esse homem está descobrindo a pólvora. Não é? Se o Washington é a capital do Império, então a capital do Império está sempre pensando a mesma coisa. Isso é, em vários momentos, as mesmas coisas. Não. Mesmo dentro do próprio governo americano, há divergências.
tá certo? Como há também divergências dentro do Banco Mundial, tá certo? Menos dentro do Fundo Monetário, que se assemelha mais a uma espécie de ordem religiosa da moeda, mas o resto, há espaço, tá certo? Então essa é a primeira coisa que o Williamson percebia. E aí, atenção, em Washington todo mundo está achando que a América Latina, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Interessante. Aliás, não só a América Latina, hein? Atenção, o consenso de Washington diz respeito à visão norte-americana sobre a condução da política econômica, sobretudo dos países periféricos, no mundo inteiro. Mas é obviamente que de forma muito mais direta para a América Latina, que naquele momento eram os países endividados e estamos situados ao lado, embaixo, na zona direta da hegemonia, da região de hegemonia e supremacia norte-americana, tá certo? Então isso é o que ele chamava de consenso. O consenso era entre estas coisas, tá certo? Congresso, burocracia internacional. Aí há um acordo sobre o quê? Quais eram as ideias do acordo que ele percebia? Não é? Ele dizia, eu dividiria o que eu sinto, pressinto e leio como um grande consenso em 3 planos. Primeiro plano, ele dirá de ordem, desculpem que não é economista as palavras, mas não tem maior relevância isso. É de ordem macroeconômica. O que ele descobria no plano macroeconômico? Há um acordo completo em todas essas agências com relação a que esses países periféricos estão no momento em que lhes é requerido, entende, um rigoroso esforço de equilíbrio fiscal, austeridade fiscal ao máximo, o que passa inevitavelmente por um programa de reformas administrativas, previdenciárias e fiscais e um corte violento do gasto público. Segunda coisa que percebo que todas essas gentes estão pensando, que esses países devem fazer políticas monetárias rigidíssimas, porque a prioridade número 1 é a estabilização, tá certo? E a política fiscal tem que ser submetida à política monetária, tá certo? Esse era o primeiro pacote. Estabilizar é necessário, e para estabilizar é necessário uma política fiscal austera, com cortes de salários dos funcionários públicos, demissões, flexibilização do mercado de funcionários públicos, corte das contribuições sociais, reforma da previdência social, enfim. Segunda ordem de propostas e reformas que estava dentro desse consenso. Eu diria que são de ordem, para usar a palavra de novo deles, microeconômica. O que significa? Basicamente, a proposta de que é necessário desonerar fiscalmente o capital para que ele possa aumentar a sua competitividade no mercado internacional desregulado e aberto. Então, o único caminho das pequenas empresas de países situados na periferia de entrarem nesse jogo seria por um aumento de competitividade que passaria por desoneração fiscal, tá certo? E flexibilização dos mercados de trabalho, diminuição da carga social dos trabalhadores, diminuição dos salários. Terceira ordem de coisas que o consenso propunha. Nada disso será possível se nós não desmontarmos radicalmente o modelo anterior que houve nesse continente, um modelo perverso, tá certo? Que funcionou mal, só fez porcaria, que é o tal do modelo de importações, de industrialização por instituição de importações, que é um conceito pessimamente utilizado, mas que eu não vou nem discutir aí. Muito bem. Nesta direção, quais são as propostas? As propostas é o pacote das reformas estruturais, que foram chamadas em algum momento, reformas institucionais em outro momento, em alguns países reformas constitucionais. Quais são? Desregulação dos mercados, sobretudo financeiro e do trabalho. Isso já foi feito em vários países, quase todos da América Latina. Segundo, privatização de preferência selvagem. Terceiro, abertura comercial. Quarto, garantia dos direitos de propriedade, sobretudo nas zonas de fronteira, isso é, nos serviços, propriedade intelectual, propriedade, enfim, todo esse terreno que vocês veem que está em discussão, mesmo entre nós. Pois bem, a verdade é que
no fundo, essa síntese, esse pacote que o Sr. John Williamson descobriu em Washington, não é difícil de ser identificado. Não é difícil de ser identificado, não é? Quer dizer, pelo caminho dos constrangimentos impostos pela renegociação da dívida externa, ou pelo caminho imposto pelas condicionalidades para conseguir empréstimos no sistema financeiro internacional. A verdade é que os órgãos multinacionais e o sistema bancário privado progressivamente colocou como condição de reintrodução de uma América Latina que havia sido afastada pela dívida externa do sistema financeiro internacional, que ela só reingressaria ao sistema se botasse em prática essas políticas. Não se trata propriamente de uma imposição imperial, nem de uma conspiração. Se trata de um condicionamento comercial explícito. Tá certo? Quer dizer, não há confiança para emprestar dinheiro a quem não tenha orçamento fiscal equilibrado, não tenha uma moeda estável, não tenha a economia aberta, os mercados financeiros desregulados, o comércio desprotegido, tá certo? E o Estado diminuído ao mínimo. Bom, o que o John Williamson descobriu? Eu diria, muito curto e simplesmente, que nos principais centros de poder de Washington se havia desenhado um programa compacto de políticas e reformas perfeitamente alinhadas com a hegemonia dominante dos países centrais desde o início dos anos 80, o que, com perdão da má palavra, porque já tão usada, a gente já tem uma certa vergonha de usá-la, isto é um programa neoliberal, traduzido para a América Latina como liberal. Bom, isso não parece, não, já virou uma espécie de palavrão, de tão usado começa a ter um efeito negativo sobre quem usa. Não? É isso. Quer dizer, o consenso de Washington não é uma conspiração. Foi um professor de economia medíocre que, olhando ali em Washington, disse: ei, atenção, todo mundo está dizendo a mesma coisa. E o que está dizendo a mesma coisa? É que a América Latina não vai para frente se não fizer isso. Tá certo? Bom, duas constatações. Surpreendentemente, na altura de 1990-91, para quem quisesse debruçar sobre a América Latina como vocês estão fazendo, descobriu, meu Deus, todos os países estão fazendo igual. Não há? Boa pergunta. Como é que chegaram a esse tremendo consenso latino-americano? Tá certo? 2. Este pacote que esse senhor descobriu não é nada mais, nada menos do que a versão construída nesses organismos internacionais, ou a tradução do programa de ideias neoliberais que havia sido trazido e hegemonizado no primeiro mundo a partir da vitória da nossa maravilhosa dama de ferro, a senhora Thatcher. Segundo tópico, chega de consenso. Não há muito mais a dizer sobre o tópico de consenso. E também não procure muito, porque não vão encontrar. Não, são essas palavras que decolam, que começam a ter uma vida própria, como se fosse, não é mais, nada mais do que isso. Não? Nesse sentido, sim, tem razão o Newton Carlos, quando fez aquele pequeno subcoisa ali do título. O fundamental não é o consenso de Washington enquanto tal. O fundamental é o que está por detrás do consenso de Washington, isto é, apenas o consenso de Washington como uma espécie de expressão emblemática de uma era, de uma época, não é? Que época é esta? A época em que venceu, se construiu e venceu, do ponto de vista ideológico, o que o Newton chamou ali de matriz neoliberal, tá certo? Que é paralela à mesma época em que avançou célere aquilo que os economistas e outros tantos chamam de processo de globalização financeira, não é? Pois bem, mas como se formou e venceu essa matriz neoliberal, que é o nosso segundo tópico, essa sim é uma pergunta um pouco mais complicada de responder do que a pergunta sobre o que é o Sr. John Williamson e o que é o seu consenso de Washington. Né? E eu peço a vocês a licença para enfrentar esse segundo tópico do tema dessa nossa conversa, de fazer um brevíssimo flashback de tipo histórico, para que possamos acompanhar minimamente o movimento decisivo
da ascensão político-ideológica neoliberal. Vamos por partes. Se por acaso em algum momento eu tropeçar nas minhas pernas ou na minha barriga ou nas datas, vocês me interrompem. Diga lá, você. É outro assunto que eu quero interromper. Eu tenho assistido no vídeo e eu percebo que se a pessoa não fala razoavelmente no microfone, a gente perde lá um pouquinho. Eu acho que às vezes você acha que tem que falar mais diretamente aqui? Terrível é pra mim, porque se eu falo aqui dá um negócio aqui assim. Começo a me sentir terrivelmente mais poderoso do que eu rigorosamente sempre não sou. Tá. Vamos fazer uma média. Vamos fazer uma média, sempre uma boa. Nem tanto lá, nem tanto cá. Bom, então eu procuro agora fazer com vocês uma espécie de um breve flashback da história recente, que eu acho que é relevante, pelo menos os momentos que são decisivos para entender a aventura neoliberal. Não é? Evidentemente que ao fazer isso, passarei um pouco por períodos que estiveram sendo considerados em outras conferências, mais topicamente. O Chile aqui, a coisa lá. Não, o meu é uma espécie, uma releitura muito pela linha do avanço das ideias e do avanço, que também direi muito pouco, da globalização. Muito bem. Aqui, para descobrir por onde é que aconteceu esse milagre, que de repente as ideias, um consenso que havia no mundo, que era o consenso keynesiano, foi atropelado e aparentemente de forma tão fácil vencido por esse novo consenso, não é? Eu acho que não há como retroceder a um momento que hoje todos os analistas e historiadores já consideram ser além de estarmos doentes, estamos bom, não. Eu diria que já há poucos historiadores e analistas que dissintam com relação ao reconhecimento de que entre 1968 e 1973 ocorreram um conjunto de fatos nos planos ideológico, militar e econômico que acabaram provocando uma verdadeira ruptura histórica na trajetória dessa segunda metade do século. As reconstruções históricas desses séculos mais recentes, entre as quais a de Eric Hobsbawm, historiador inglês, não deixa de sublinhar com enorme força esse momento. Isso é, não há dúvida que ali, entre 61, digamos assim, do ponto de vista de referências mais visíveis, digamos, entre a Revolução de Maio dos estudantes e dos sindicatos em Paris e o fim do padrão dólar, para usar duas coisas bem aparentemente desconectadas, não é? Estava se fazendo uma rachadura na história contemporânea, não é? E a verdade é que a partir de 73 o mundo central, e nós paulatinamente depois, mas agora estarei falando do mundo central, isto é, entendo por mundo central os países desenvolvidos, os países da OECD, enfim, os 3 ou 24 países mais ricos do mundo, não é? Esse mundo entra em crise, não é? Esse mundo perde suas referências anteriores e entra numa longa transição que ainda não acabou, nem se sabe exatamente como acabará. E estamos em 1996. O importante para nossos efeitos aqui, entretanto, é relembrar brevemente quais foram as referências que foram perdidas, o que ficou para trás, com essa ruptura. E eu diria, nas palavras também de Hobsbawm, que o que ficou para trás foi uma era muito especial do século XX e talvez da história moderna. Uma era muito especial no plano da história econômica, política e social da humanidade.
o período que vai do fim da Segunda Guerra Mundial até 1973, é o que quase todos hoje chamam a Era de Ouro do capitalismo. E é a Era de Ouro da democracia. E é a Era de Ouro nesses países, do ponto de vista do avanço dos patamares possíveis de igualdade social. Nesse período, como se tivesse acontecido um milagre, porque cada vez mais parece um milagre. Durante alguns anos, todos nós pensávamos, será uma conjuntura ruim e voltaremos para lá. Mas quanto mais os anos passam, mais parece que aquilo foi completamente excepcional na história do capitalismo. O que aconteceu ali? A economia cresceu continuadamente e a taxas muito altas e universais, ou quase universais. Nós também crescemos aqui no Sul. E os países socialistas, que hoje em dia parecem uma canga, cresceram mais do que ninguém nesse período. Não é? Houve um intensivíssimo aumento da produtividade do trabalho, houve pleno emprego, houve crescimento da renda per capita, constituiu-se o sistema de proteção social e solidariedade republicana mais sofisticado que a humanidade já conseguiu construir, não é? E conseguiu se manter funcionando sistemas democráticos com participação massiva da população através da intermediação dos partidos políticos. Pois bem, essa era de ouro do capitalismo, não é? Muito rapidamente, eu diria, esteve sustentada, e vou dizer os pilares em que acho que esteve sustentada, exatamente porque quero mostrar a hora em que a coisa liberal avança. Não é? Pois que essa é uma época rigorosamente anti-neoliberal. É uma era, do ponto de vista ideológico, predominantemente social-democrata ou keynesiana, como dizem alguns. Não é? Pré-73. Tá certo? Aí os grandes objetivos que a humanidade se colocou foram crescimento, equidade e pleno emprego. E vocês verão mais lá na frente, quando venceram as ideias do neoliberalismo, que os objetivos serão outros. Serão equilíbrios macroeconômicos, eficiência e competitividade. Completamente diferentes. Mas nessa hora, dos anos 50, 70, não é? Eu diria que foi possível esse sucesso, e já penso nisso, e jogo isso à nossa conversa, para inclusive poder refletir se há possibilidade no futuro de voltarmos a fazer esse milagre. Não é? Em primeiro lugar, porque houve uma espécie de grande consenso ideológico, promovido pelo próprio efeito da guerra, da social-democracia e dos liberais keynesianos, em torno a esses objetivos que lhes falei. Em segundo lugar, mesmo os liberais nesta época reconheceram a necessidade e a indispensabilidade de um papel ativo do Estado nos países centrais no controle das crises econômicas e nos países periféricos no comando do desenvolvimento. Em terceiro lugar, esta época esteve assentada em um pacto implícito, explícito e rigorosamente antiliberal entre capital e trabalho e o Estado, que se chamou na época de neocorporativismo. Em quarto lugar, este pacto e esse grande acordo foi possível graças, sem dúvida nenhuma, à existência de uma ordem mundial político-ideológica bipolar, conflitiva, tá certo? E ao mesmo tempo de uma ordem econômica do lado ocidental ou do lado capitalista, perfeitamente regulada pelos acordos de Bretton Woods e perfeitamente conduzida pelo comportamento hegemônico dos Estados Unidos, que durante esse tempo, por generosidade ou por interesse, pensou os interesses dos outros, seus pares, antes de pensar os seus próprios. Vocês podem dizer que nesse momento os Estados Unidos tinha tanto poder que se podia dar essa generosidade, como vocês podem achar que nesse momento o seu medo era tão grande do mundo comunista que foi impelido a essa generosidade. Dá no mesmo, o problema é que o comportamento objetivamente foi esse. Pois bem, se era assim, o que passou em torno de 73 que rompeu esse mundo de sucesso?
alguns fatos e consequências importantes. Eu destacaria, muito rapidamente, em primeiro lugar, as revoluções políticas e sindicais europeias, isto é, a rebelião dos sindicatos, fim do pacto. Em segundo lugar, a derrota americana no Vietnã e de Israel parcial na Guerra do Yom Kippur. E, como sequência, a formação da OPEP e a chantagem em torno do preço do petróleo, isto é, o questionamento da hegemonia norte-americana. Não é? E, em terceiro lugar, no plano econômico, o choque do preço do petróleo e o fim da paridade ouro-dólar, isto é, o fim de Bretton Woods, o fim do acordo do pós-Segunda Guerra Mundial. Como vocês podem ver, de uma só tacada, em 3 anos, rompe-se o pacto capital-trabalho, tá certo? Põe-se em dúvida a hegemonia militar norte-americana e entra ladeira abaixo a hegemonia econômica e o dólar norte-americano. Como consequência, meus amigos, entre 73 e 80, a economia e a política mundial passam a ver uma situação de crise e instabilidade. Esse é o período que as coisas ficam completamente estranguladas nas relações entre as grandes potências. Nós aqui embaixo manteríamos bem. É o período do nosso segundo PND, é o período onde a gente pegou a canoa pelo lado, aproveitou e deu um salto no sentido industrializante. Mas entre eles a situação ia muito mal, digo entre eles e entre as grandes potências. Não é? Eles passaram a viver, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um período de recessão prolongada, desaceleração do crescimento, aumento da inflação, aumento do desemprego, aumento do gasto público de natureza social, e as políticas de estabilização implementadas não funcionaram. Bom, isto é 73, 79. É este impasse, é esta craca que se armou entre 73 e 79, que explica a virulência da virada conservadora que ocorrerá no mundo exatamente entre 1979 e 1982. O que aconteceu ali nesses anos? No plano econômico, sim, o segundo choque dos petróleos, os senhores sabem. Mas, no plano da iniciativa norte-americana, o que Hobsbawm chamou a Segunda Guerra Fria. Isso é, colocar o mundo socialista contra a parede. Tá certo? E, em terceiro lugar, a subida da taxa de juros americana e a revalorização da moeda americana, isto é, parceiros e subalternos. Nós estamos a fim de recompor a nossa supremacia nesse mundo. E o fizeram a partir daí. Muitos seguiram falando de crise, de hegemonia americana, até hoje falam, não é? Mas é cada vez mais difícil dar ouvidos a essa discussão, dadas as dimensões que a presença norte-americana vai adquirindo no mundo. Pode-se discutir se hegemonia, supremacia, império, mas sempre perfeciosismo de intelectual. Tá certo? Pão, queijo, que é uma relação hierárquica de poder com um centro de poder único no mundo, com baixa capacidade de contestação dos demais centros. Quanto a isso, não há dúvida. Aliás, parece que os jornais hoje seguem um pouco mostrando isso aí. Agora, neste momento de 79 a 82, acontece então, para os efeitos dessa nossa conversa e deste tópico, a construção da matriz liberal, o fato mais importante. Essa, em conjunto com essas mudanças geopolíticas monetárias, não é? Acontece a chegada ao poder, a vitória no eixo anglo-saxão, não é? Das ideias liberal conservadoras, que já aí aparecem traduzidas na forma de um programa de governo, cuja experiência seguramente mais paradigmática, mais radical, e para todos os efeitos das futuras teses de doutorado, as pessoas que venham a fazer isso com os anos, será o estudo da senhora Thatcher. Na Inglaterra é onde se fez o experimento máximo, não é, de consistente aplicação do receituário neoliberal completo. Não nos Estados Unidos, não corria. Tá certo? Mas isso foi tipo um efeito dominó. Não é? Se vocês lembram, ganhou a senhora Thatcher na Inglaterra, ganhou o Sr. Reagan nos Estados Unidos, logo depois ganhou o Sr. Kohl na Alemanha,
Sim, ganhou o Sr. Mitterrand na França, em 81, e experimentou uma política de tipo keynesiana, teve que recuar, portanto, entrou também, não é? E quando, em 1982, o jovem, carismático e brilhante líder socialista europeu Felipe González chegou ao governo da Espanha, já chegou com a cabeça devidamente ajustada ao que ele chamava na época os requerimentos realistas do mundo que nós estamos vivendo. Isto é, chegou com um programa liberal de governo. A partir daí, na Europa e nos países centrais, não é? O que vocês vão ter é um processo de difusão crescente. E olha, atenção, eu estou usando a palavra difusão, não estou usando em nenhum momento verbos que soem a imposição ou coisas do gênero. Não há. Uma difusão desse mesmo pacote, dessas mesmas ideias neoliberais, sobre as quais já direi 3 palavras, essa matriz neoliberal, mas transformada num programa político de governo, não é? Que vai se difundindo como em ondas ou como dominó, até alcançar, enfim, um momento apoteótico da derrota do mundo, ou da implosão do mundo socialista, não é? E da invasão, finalmente, das terras até então reticentes às ideias liberais, a adesão frenética, eu diria, das suas elites a esse programa. Não é? Essa é um pouco a trajetória, o caminho pelo qual, politicamente, aliás, foi nesse momento em que o leste europeu aderiu às teses neoliberais, que Fukuyama, um japonês do Departamento de Estado norte-americano, com uma certa razão, mas talvez um pouco vesgo ali no momento, não é? Olhou assim e disse, é verdade, venceram, acabou-se a história. O que ele queria dizer, acabou-se a história? Queria dizer que as três grandes bandeiras ideológicas que organizaram os conflitos da modernidade, isto é, socialismo, nacionalismo e liberalismo, entre essas três estava declarada a vitória definitiva, cabal, radical do liberalismo, e os outros 2 que fossem para casa. Durou muito pouco tempo para que começasse a aparecer por todo lado fenômenos de tipo nacionalista, da pior espécie, mas nacionalista, não é? E eis aqui, lá e acolá, até alguns intelectuais começam a tentar ressuscitar o tal do socialismo. Parece que esses bichos duram mais do que a gente possa imaginar, mas o Fukuyama, olhando de Washington, disse, pô, a vitória é tão acachapante que é melhor vou logo tacar um livro sobre o assunto, que fez o maior sucesso. Fez sucesso, é verdade, ele vendeu para danar. Eu me lembro que eu fui assisti-lo aqui no Intercontinental, quando ele passou aqui, e ele, com a máxima sinceridade, disse, ele disse assim, eu não sei por que eu tenho tanto sucesso, eu escrevi isso aí, não é? E de repente me chamam do mundo inteiro, o que não conseguiu me impedir que eu lembrasse aquela famosa piada que eu acho que todo mundo conhece, eu sou péssimo contador de piadas, o japonês, quando cai a bomba atômica, ele está puxando a cadeia de banheiro. Não é, no caso era um japonês mesmo que acha que, enfim, o mundo foi destruído pela cadeia do banheiro, pela corrente do banheiro. Eu acho que mais ou menos ele parecia que estava vivendo uma relação com o livro dele um pouco atrapalhada. Não sei se foi algum psicanalista para ele explicar que, olha, seu livro não foi, fez isso, tá? Não se preocupe. Tá certo? Bom, pergunta, não? O que propõe? Aqui vimos um pouco o movimento de ascensão da matriz e como é que ela ganha politicamente e como é que ela se difunde pelo mundo. Mas o que ela difunde, afinal? Que matriz é essa? Não é? O que propõe esse neoliberalismo que chegou tão abrupta e vitoriosamente entre nós? Qual a sua novidade, por exemplo? Essa é uma boa pergunta, sobretudo para quem, sei lá, estuda alguma coisa ligada à filosofia política, pensamento político. Qual é a novidade desse neoliberalismo com relação ao velho liberalismo, aquele feijão com arroz que todo mundo conhece, do Stuart Mill, do Bentham, ou o liberalismo econômico do Adam Smith? Qual é a novidade? Qual é a novidade? Por que neo? Por que neo? Não é? Bom, antes de chegar diretamente ao ponto do porquê neo, o que tem de neo e o que tem de velho, eu diria que, do ponto de vista acadêmico e teórico,
das ideias, antes delas virarem argumento da senhora Thatcher, que aí já não é mais teoria, aí já é argumento esgrimido né? Mas antes disso, a trajetória desse neoliberalismo passou pelo menos por 4 etapas. Estamos aqui numa conversa que eu acho que é meio para a gente socializar informações, os que sabem, os que já sabem, eu lamento, mas eu vou rapidamente só. Não é? Quer dizer, o que é considerado a origem teórica dessa onda neoliberal é um famoso livrinho do Sr. Hayek, um economista austríaco, mas que viveu boa parte da sua vida nos Estados Unidos, e que chamou O Caminho da Servidão e publicou em 1944, e que foi dilargada já uma porrada em tudo que fosse welfare state, intervenção do Estado. Quer dizer, ele ali naquela hora onde o clima mundial era state-led, digamos assim, seja para uma coisa, seja para outra, isto é, vamos estar um pedaço, não é? Ele diz, isto aqui é a mesma coisa que o socialismo, isso vai levar à servidão. Por isso essa obra ficou com uma espécie de referência quase bíblica, não é, do movimento neoliberal. Pois bem, nessa primeira etapa, que eu chamaria de 44 a 60, não é, esse movimento neoliberal não passou de ser, aí sim, uma pequena maçonaria. Hayek e Popper e outros intelectuais criaram na Suíça um movimento chamado Saint-Pelerin, e eles se reúnem até hoje, todo ano, mas nessa época se reuniam meio clandestinamente, para o Friedman, o Milton Friedman, todos esses nomes aí, para falar mal desse negócio keynesiano social-democrata que era dominante no mundo. Muito bem. Entre 60 e 80 já dava para perceber que as coisas estavam mudando, porque esses homens, que eram homens que viviam mais ou menos isolados nas suas cavernas, excelentes cavernas, mas de qualquer maneira... É o que eu ando pedindo agora, que passei a ser minoritário, quase maçom. Eu digo, eu gostaria de ter as cavernas que eles tinham na Suíça para pensar, para resistir. Né? Porque um dia eu ouvi o Perry Anderson, que é um historiador inglês aqui num seminário sobre liberalismo, onde ele disse: há que reconhecer nesses homens que foram resistentes, jamais fizeram concessão nenhuma. Verdade, não concederam nada. Eu não sei se por inteligência ou por burrice, nunca concederam nada, nenhuma vírgula. Abaixo é o welfare state, não concessões. Não é? Eu depois até brinquei com o Perry Anderson. Olha, nas cavernas que ele estava, as que eu queria agora para ficar resistindo a essa onda irracional neoliberal que está aí. Não, mas não temos essas condições. Entre 60 e 80 já dava para notar a mudança. Aí foi quando o neoliberalismo assumiu uma formatação mais científica, em várias escolas econômicas e políticas, que eu não vou falar aqui porque é um negócio que não tem muito sentido, public choice, rational expectations, sei lá, tem vários nomes, mas adquire estatuto científico e começa a tomar as universidades norte-americanas, tá certo? Entre 60 e 80 ele já ganha uns 3 ou 4 prêmios Nobel. Isso é, já estava mais ou menos claro que na academia o liberalismo, o velho pensamento neoclássico econômico que está por detrás do liberalismo, estava ganhando o jogo de braço com os keynesianos. Não é? Pois bem, 80, 90, eles chegam ao poder. Aí já não é na academia, é o poder. Tá certo? E definem o seu pacote de reformas e políticas que difundem pelo mundo. Eu diria que de 90 para frente eles viram quase santos. Quais os ideais centrais dessa nova utopia, meus amigos? Não é? Eu diria, muito resumido, as mesmas do velho liberalismo. Os ideais centrais são exatamente os mesmos. Há variações na forma de implementação. Os ideais são os mesmos. Quais são os ideais centrais que definem a utopia liberal desde o século XVIII e voltam a definir a utopia neoliberal no final do século XX? Primeiro, a despolitização da economia. Segundo, a desregulação de todos os mercados, em particular os mercados do dinheiro e do trabalho. E terceiro, por derivação, um mínimo de Estado possível. Sempre foi. Quarto, a ideia de igualdade é aceita apenas como condições iguais
para todos na largada. Não é possível discutir cientificamente o conceito de justiça social. Não existe esse conceito para Hayek, não existe esse conceito para os liberais, os neoliberais. Tá certo? Não há como determiná-lo, para usar as palavras de Hayek. Tá certo? Então, o que você pode é criar condições iguais na largada. Daí para frente, cada cavalo por si. Não é? Um problema que eles nunca enfrentaram é, dado que os cavalos já estão todos aí, como é que a gente consegue botar eles na largada de novo? Não é? Esse é um problema que eles nunca enfrentaram, mas isso deixa para lá. Não é? Pois bem, se isso aí é tão velho quanto o século XVIII, não é? Vocês vejam, para quem não conhece história econômica, houve uma escola de pensamento econômico na França, no século XVII, XVIII, que chamaram os fisiocratas. Não é? É a primeira formulação assim, mais teórica da economia. Eles tinham uma ideia muito clara. Eles achavam que a sociedade seria perfeita se tudo fosse mercado. Eles eram muito mais radicais. Eles achavam que a vida toda dos homens, se movesse pelo mercado, ficaria igual à natureza e seria o equilíbrio universal. Mas aí os fisiocratas diziam que tem um problema que impede que isso aconteça. Qual é o problema? Chama-se política. A política. A política. Coisa que vocês ouvirão e ouvirão e ouvirão 300, 400 anos depois. É a política. Não é? Creio que ontem o Tanzi ali do Fundo Monetário Internacional, numa reunião em São Paulo, voltou a dizer isso. O problema é a política. Mas os fisiocratas, que eram meio chegados a analisar, tinha uma espécie de um viés meio psicologizante, examinando a nossa espécie, chegaram à conclusão de que a política era uma coisa que não dava para amputar, que a negada gostava mesmo de política, tá certo? Então eles chegaram a uma solução extremamente original, século XVIII. Para conseguir fazer que os mercados funcionem, nós precisamos de um tirano esclarecido. Tá certo? Porque se nós maximizarmos o poder num tirano esclarecido em que sentido? Que sabe que o mercado é que tem que funcionar e que os políticos têm que ser eliminados, menos ele, tá certo? Então, nós poderemos chegar a uma economia de mercado perfeita. Muitos anos depois, houve pessoas que acharam que o Sr. Pinochet era um discípulo dos fisiocratas, não é? Mas, enfim, não sei. Segunda pergunta, se essas são as coisas não novas, quais são as coisas que poderia se dizer que o neoliberalismo, essa nova matriz, traz de novo? O que é que eles trazem de novo? Eu diria, em primeiro lugar, que no século XVIII, eles estavam combatendo contra o Estado absolutista. E, portanto, nesse sentido, na essência do combate, eles eram pró ou proto-democratas. Tá certo? Hoje, o combate dos neoliberais, entende, foi muito menos contra o totalitarismo socialista, coisa que eles sempre consideraram uma coisa de menor relevância e já derrotada. E o objeto central do seu combate é o estado de bem-estar social. É outra coisa. Quer dizer, se na luta contra o absolutismo do século XVIII poder-se dizer que eles eram ingênuos e democratas, na luta contra o estado de bem-estar social do fim do século XX, a gente pode dizer com todas as letras que eles são radicalmente antidemocratas. Em segundo lugar, eu acho que a outra grande novidade, não é? E que acabou dando um impulso enorme ao neoliberalismo, transformando o neoliberalismo numa coisa quase implacável, inevitável, não é? A linguagem da natureza, foi a combinação, a articulação virtuosa que ocorreu nos anos 80 entre a progressão das ideias neoliberais, por um lado, dos governos, nas políticas, e a progressão, por outro lado, do fenômeno da globalização. Certo? Este casamento entre ideias e políticas e reformas neoliberais e avanço da globalização fez da globalização o cavalo que levou as ideias neoliberais até o Oriente, tá certo? E fez das ideias neoliberais o cavalo que vai levando a globalização
aos espaços mundiais que ainda não aplicaram as reformas devidas e requeridas, como diz o senhor John Williams. Não? Pois bem, se essa é a novidade, não é? Como eu vejo a força política deles? Por que adquiriram força política tão rapidamente? Nos países centrais, né? Não aqui. Aqui também foi, mas foi um pouquinho depois. Na segunda metade dos anos 70. Eu diria que a grande força política deles na segunda metade dos anos 70 decorreu do fato de que a economia mundial estava em recessão, estava em crise, havia inflação, aumentava o desemprego e aumentava o gasto social do Estado, evidentemente, pois se havia aumento de desemprego, o Estado do bem-estar era para proteger desempregado, entre outras coisas, tinha que aumentar o gasto. Diagnóstico liberal. Isso é resultado do excesso de democracia, do excesso de Estado, do excesso de regulação e do excesso de força dos organismos sindicais. Enfim, os neoliberais tinham a coragem de dizer que a culpa da crise eram exatamente as pilastras em que se sustentou o sucesso social-democrata do welfare state nos países centrais e, já diria um pouco mais à frente, o sucesso muito pouco social-democrata do desenvolvimentismo em alguns países latino-americanos. O que eles propunham no plano prático? Propunham no plano prático, e aí pensem na senhora Thatcher antes que ninguém, primeiro, do plano social, não é? A restrição dos direitos e das atividades do movimento sindical. Esse foi o primeiro ataque da senhora Thatcher, muito antes de privatizar. Atenção, privatização é uma coisa muito tardia no governo da senhora Thatcher. Agora, destruição dos sindicatos foi imediata. Foi imediata. Direito de greve, direito de organização, e por aí vai. Segundo lugar, no plano político, a redução radical da presença estatal na economia e na sociedade, via privatizações, desregulação e abertura comercial. E terceiro, no plano econômico, o que os economistas chamaram, perdão pela palavra, de supply side economics. Isto é, aquilo que o John Wilson chamou política monetária estrita, política fiscal austera, diminuição da carga fiscal sobre o capital para que o capital possa ficar mais competitivo e flexibilização do mercado de trabalho para que o capital possa contratar o trabalho de uma maneira mais acorde com as exigências da competitividade global. Em síntese, do ponto de vista que nos interessa aqui, a política concreta do neoliberalismo, quando feita governo nos países centrais, passou pela desmontagem do welfare state até onde foi possível e pela devolução do trabalho à condição de uma mera mercadoria, cujo preço e cujo nível de ocupação deve, segundo os neoliberais, ser determinados pela e exclusivamente pelo mercado. Nova pergunta. Quais os resultados mais notórios dessa terapia depois de 15 anos de aplicação? Atenção, nós já vamos há quase 20 anos de era neoliberal, que as pessoas às vezes falam como se nós estivéssemos anteontem. Não, não, não. Essas ideias e essas políticas comandam os principais países, as principais economias, e a partir de certos órgãos, eu diria, a direção geral da economia mundial há uns 15 anos. Quais são os resultados? Qual é a avaliação que se pode fazer da matriz de políticas liberais? Eu diria, primeiramente, que nesses 15 anos essas políticas geraram um crescimento extremamente medíocre, por pequenos espaços. Quer dizer, comparado com o período de ouro do capitalismo, isto é, o keynesianismo perverso, intervencionista, distributivista, entende, pouco competitivo, no período do keynesianismo perverso, pouco competitivo, protetivo, tarará, cresceu o comércio internacional, a produtividade, os salários, tá certo? E a produção muito mais, dobro e triplo do que cresceu no período chamemos neoliberal para facilitar, tá certo?
Neste mesmo período, há que reconhecer, as inflações foram contidas. Se esse era o objetivo, foram contidas. A inflação está a nível baixíssimo em quase todos os países da OECD. Terceiro lugar, se era o objetivo, os gastos sociais foram reduzidos. Os gastos sociais públicos foram reduzidos. E quarto lugar, se esse era o objetivo, os organismos sindicais perderam imensamente poder. E em quinto lugar, se era necessário reduzir os salários para subir os lucros, tá certo? E diminuir os direitos trabalhistas para diminuir a carga fiscal do capital, também foi extraordinariamente bem sucedido. Foi um projeto bem sucedido. Em compensação, esse mesmo projeto, nesse país, não conseguiu fazer com que as economias voltassem a crescer. A produtividade nunca mais cresceu como anteriormente. Os salários nunca mais recuperaram a sua participação na riqueza nacional. A riqueza concentrou-se de uma forma nunca antes vista na trajetória do capitalismo, em um lapso de 10 anos. Riqueza concentrou-se em regiões e pessoas. Pessoas. Para quem leu o Globo, outro dia tinha uma cifra que a mim me deixou escandalizado, quase caí da cadeira, quando dizia que 380 pessoas no mundo têm uma riqueza maior de 43% da população mundial. Pessoas. Pessoas. Isso é o relatório da ONU. Do relatório da ONU. Tá certo? Por outro lado, não é? Se os gastos sociais caíram, o gasto público não caiu. Manteve-se igual na maioria dos países centrais ou aumentou. O que houve é apenas uma substituição, uma redefinição da composição interna do gasto. Isto é, aumentou a quantidade de recursos gastos com dívida financeira, tá certo? E diminuiu a quantidade de gasto com saúde, com educação, sei lá, não é? Por fim, essa longa era de políticas liberais nos deixou, entre eles, não é, como herança, um desemprego médio de 11% da população, 33 milhões de desempregados no OECD, não é? E só no país que foi um pouco a menina dos olhos da década passada, a Espanha, do Sr. González, quando o Sr. González saiu, o desemprego da população adulta estava em 24%. E o desemprego da população jovem, entre 14 e 25 anos, estava em 34%. E isto que a população economicamente ativa com contratos flexíveis, isto é, modernos, na Espanha já está em 35%. 35% da população economicamente ativa da Espanha tem contratos flexíveis. Flexíveis, você sabe o que é flexíveis? Trabalha hoje à noite, amanhã não trabalha, uma semana, tchau, passa bem, aparece outro dia, tá? Não é? E o desemprego só aumenta e aumenta. Seria bom, às vezes, para certos... Enfim, Pois bem, o terceiro tópico. É muito longo, vocês querem terminar já? Acho que vocês tiveram sorte, porque o terceiro tópico começava por um lado e eu perdi a folha. Acho que isso vai ajudar a apressar. Mas, enfim, o terceiro tópico está no título. Eu, obedientemente, resolvi dizer alguma coisa sobre cada um deles, é como é que isso chegou à América Latina, não é? E que efeito tem essas políticas na América Latina, as políticas liberais, não é? Bem, tentando relembrar a página perdida, entende? Eu diria, em amplas linhas, que se também fizéssemos um flashback factual e das ideias, não é? Esse quadro internacional de ruptura da ordem mundial em 73 e depois de recomposição conservadora em 89 nos atinge, evidentemente nos atinge. Atinge como? Atinge primeiro no 73, tá certo? Liquidando de vez, com várias pretensões desenvolvimentistas e outras, como o Mayra contou aqui, de socialismo democrático. É dali, daquele momento,
não é, que 2 países latino-americanos aderem de imediato ao programa neoliberal. Nesse sentido, aliás, há que dizer, em homenagem à América Latina, em alguma coisa foi precursora, tá certo? Em inventar o tirano de mercado. Não é? O Chile virou neoliberal muito antes do consenso de Washington. De certa maneira, até se poderia dizer que o consenso de Washington, quando o Sr. John Williams escreveu, estava copiando um pouco o modelo do Chile. E nisso ele é sincero. Ele diz, quando eu digo que essas ideias são dominantes aqui em Washington, eu não digo que elas foram produzidas em Washington. Pode ser produzidas por intelectuais, sei lá o quê, de outras praças. Não é? O Chile nisso deu um aporte decisivo, um laboratório de experimentação. Não é? A Argentina também entrou já aí nesse momento, e em particular em 77, 78, o presidente Alfonsino, não me deixe me enganar nas datas, mas creio que o Sr. Martínez de Oz chegou ao Ministério da Fazenda em 77, 78, e quando parte para um projeto, no meu entender, com perdão, não é nenhum adjetivo desqualificativo dos argentinos, mas do Martínez de Oz, enlouquecido, não é, de liberalização ao trânsito da noite para o dia dos mercados financeiros, cambiais, tá? Com isso provocou uma craca descomunal. Não é? Mas o que eu queria chamar mais atenção, não é para o fato de que, assim como a era 50-73, ou se vocês quiserem, 50-79, foi a era dos países centrais, a era de ouro, a era do welfare, sucedida pelas razões que tentamos sugerir, ainda que de forma muito embrionária, por este novo modelo neoliberal, não é? Aqui embaixo, nos trópicos, esta era do sucesso correspondeu ao que se chamaria, usando de maneira bastante flexível a palavra, a era do desenvolvimentismo. Não é? Quer dizer, eles fizeram o welfare, nós, não todos, nem sempre, tentamos a trajetória desenvolvimentista. Tá certo? Os que se mantiveram até mais tarde, até a entrada dos anos 80, foi México e Brasil, exatamente. Até porque a Argentina, o Chile, tá, já tinham desembarcado antes, na crise dos anos 60, 70, do modelo de substituição de importações. Não é? Então, o que acontece na virada de 80, quando nós aparentemente, aí quando digo nós, já estou falando de brasileiros, deixando um pouco a coisa latino-americana, porque não era bem assim, mas no caso brasileiro sim, nós navegávamos levados pelos ventos do segundo PND, com endividamento externo, com financiamento externo. Naquele momento nós já estávamos com as nossas finanças internacionalizadas, entende? Levamos a porrada de 79 a 82. Como é que essa porrada de 79 a 82 acaba por matar o desenvolvimentismo latino-americano? Num primeiro momento, através de 4 choques. 4 choques, que só nós tivemos, os asiáticos não tiveram. 5, o do preço do petróleo, todo mundo teve. 5, das altas taxas de juros norte-americanas, que depois se generalizaram e chutaram a nossa dívida lá para cima. Todo mundo teve. 5, a queda dos preços das nossas commodities no mercado internacional, porque a política americana gerou uma recessão mundial e os nossos preços foram para baixo na hora em que a nossa dívida ia para cima. Mas tem um 4º choque que a Ásia não sofreu, e já antecipa qualquer pergunta posterior, por que a Ásia não seguiu a mesma trajetória nossa, já começa por aí, que foi o afastamento do sistema financeiro internacional durante uma década. Tá certo? Para economias como as nossas, que tinham um padrão de financiamento das suas atividades internas e cada vez mais do próprio Estado internacionalizado. E isso nos foi cortado. Isso foi cortado no momento da moratória mexicana de 1982. Isso não aconteceu com a Coreia. Não aconteceu com a Coreia. Isso não aconteceu com os tigres asiáticos. O Japão teve uma outra condução na negociação da dívida dos asiáticos. Muito bem. Esse afastamento do sistema financeiro internacional, no meu entender, é rigorosamente a causa principal pela qual nós somos jogados, enfim, não vou falar disso, da chamada década perdida, estagnação, inflação, 1000 planos de estabilização, o que vocês quiserem. Não, e também, evidentemente, uma década não perdida pelo processo da redemocratização, mas como o presidente Alfonsino vai falar sobre isso, eu não me debruçarei sobre esse tópico. O que eu quero apenas é dizer, nesse contexto de crise dos anos 80, o terceiro tópico, que é como foi que esse programa de políticas e reformas chegou e venceu também na América Latina. Não é? A partir de 82, estou chegando ao final,
A partir de 82 e sobretudo a partir de 85, não é? Praticamente o eixo central da política econômica latino-americana, sobretudo dos países que já não haviam naufragado completamente, passa a girar em torno à renegociação da dívida externa, tá certo? Pela razão que eles haviam dito. Ela era decisiva para o financiamento da nossa atividade econômica interna, privada e pública. Tá? Não dá. O modelo que nós tínhamos montado era um modelo incapaz de viver sem financiamento externo. Portanto, a suspensão privada, discreta, não politicamente decidida, do financiamento externo, teve um efeito sobre nós, quase, diria eu, análogo ao que poderia ser o bloqueio comercial de Cuba. Tá certo? Nós fomos bloqueados pelo lado que mais nos podia matar, que era o do financiamento. No caso brasileiro, ficamos bloqueados de 82 até quando o senhor Pedro Malan finalmente fechou o acordo de dívida externa, que eu acho que foi em 92, é uma década exatamente, ou 93, foi uma década exatamente. Não é? Pois bem, nesse período, o frufru da democratização, chamava a atenção dos nossos olhos, em particular das pessoas que haviam vivido o autoritarismo contra, ou tinham um estado contra o autoritarismo, que haviam apetecido desde a sua juventude, me incluo entre essas pessoas, pela questão democrática, E evidentemente que os avatares do avanço e retrocesso da democratização quase que ocupavam, digamos, a cena inteira da política espetáculo. Mas, por baixo do pano, o que realmente estava contando sobre viabilização de retomada do velho modelo desenvolvimentista ou de mudança do velho modelo desenvolvimentista era a volta ao financiamento internacional. Tá certo? Pequeno detalhe. Na negociação da volta ao sistema financeiro internacional é que começam a aparecer, sobretudo depois de 1985, com o Plano Baker, 1989, com o Plano Brady, norte-americano, de redução da dívida, é que começam a aparecer um novo pacote de condicionalidades. Isto é, essas grandes agências internacionais prestadoras sempre emprestaram, não é nenhuma novidade, não é uma sacanagem nova de jeito nenhum, mediante condicionalidades. Tá certo? Eu dou tanto para o senhor fazer o seu sistema elétrico, na época em que o PIB, por exemplo, o Banco Mundial era desenvolvimentista, eu financio o seu sistema de construção do seu sistema de energia elétrica, mas eu quero saber qual vai ser o preço da tarifa, eu quero saber como é que vai equilibrar o orçamento, quem é que o senhor vai subsidiar, enfim, condicionalidades. Eu quero saber como é que está a sua conta externa, eu quero saber como é que estão as suas reservas, essas coisas assim. Não é? A novidade do pós-85-86 é que surge sobre a mesa, entende, um pacote de condicionalidades um pouco mais frondoso do que era antes. Tá certo? Já não era mais a exigência de equilíbrio fiscal, austeridade monetária. Não. Sim, equilíbrio fiscal, austeridade monetária, estabilização monetária. Mas vocês não conseguirão fazer isto se vocês não se desfizerem completamente do modelo anterior. E, portanto, voltamos às reformas político-institucionais das quais nos falava, naquele seu modesto paper, o Sr. John Williamson. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Tá certo? Não há possibilidade dos senhores voltarem ao sistema financeiro internacional e não há possibilidade dos senhores voltarem a querer crescer se os senhores seguirem com este modelo desenvolvimentista, com o Estado hiperativo, com a economia fechada, com mercados de trabalho regulados, mercados financeiros regulados. Não dá. Não dá. Para que os senhores voltem ao sistema financeiro internacional, as condições são desregulação, privatização, abertura comercial, desmontagem do Estado desenvolvimentista. Como vocês podem perceber, guardadas as proporções, aquele mesmo diagnóstico que os liberais faziam sobre o welfare state, excessivo, interventor, regulador, gastador, entende? Reaparece em países que nunca tiveram welfare state, ou tiveram welfare state extremamente vagabundo, tá certo? Mas aí o problema não é esse. Segue sendo gastador, excessivo, interventor, porém na atividade produtiva econômica. Tá? Quer dizer,
fez-se um ajuste, os intelectuais servem para isso, todos nós somos, não? Alguns se resistem, mas consideram-se que essa é uma função precípua, fizeram uma espécie de reciclagem do discurso liberal, para facilitar, não é bem assim, da senhora Tati, só porque como ela sempre foi muito lúcida, muito nítida, é uma boa cabeça para dizer as coisas como são, não é? Fez uma espécie de retradução disso, uma situação de um continente cheio de miséria, sem welfare state, sem gasto social, muito pouco gasto social, na média, não quer dizer que alguns países, como a Argentina, tivesse mais alto que nós, tá? Mas na média latino-americana, e nós em particular, tá certo? Mas aí o gol entra por outra janela. Vocês estão gastando espilfarro de gasto em Petrobras, Vale do Rio Doce, nessas empresas, excesso de presença produtiva do Estado e não excesso de presença protetiva. Pois bem, rápido ao fim, não é? Isso é a segunda metade dos anos 80, isso é a segunda metade, início dos anos 90, tá certo? É nesse período que a Argentina finalmente acerta a sua renegociação da dívida, que o México acerta a sua renegociação da dívida, que nós brasileiros acertamos nossa renegociação da dívida e temos a honra de receber ingresso para voltar ao sistema financeiro internacional, apenas que numa exata hora em que o sistema financeiro internacional estava em plena explosão da bolha financeira, ou chamada financiarização capitalista ou globalização financeira. Entramos pela porta na expectativa de encontrar os investimentos produtivos que nos reconduzissem ao sucesso, ao crescimento, e o que nós encontramos foram capitais sobrantes, né, e absolutamente entusiasmados com as nossas taxas de juros, com as nossas vantagens em termos de investimento de portfólio, enfim, uma maravilha, não é? Foi um feliz casamento. Nós resolvemos o nosso problema e voltamos ao sistema internacional. Quando entramos no banco, percebemos que nem eram os bancos que mandavam mais. Quem mandava no sistema financeiro internacional não era mais banco, era outra coisa. Negociamos 10 anos com os bancos. E quando conseguimos entrar na porta, era outro negócio. Eram fundos de seguro, eram fundos de pensão, outro tipo de agente financeiro que jogava o jogo financeiro internacional. Bom, paralelo a isso, eu diria que nessa virada do 80 e 90, duas coisas acontecem, não é? Essas condicionalidades externas perdem essa cara um pouco de imposição, na medida em que várias forças políticas latino-americanas, de todos os matizes ideológicos e de todos os partidos, vão se convencendo que é o único caminho para a América Latina passa mesmo pela destruição do modelo desenvolvimentista e pela construção desse novo negócio. Eu chamo de negócio não para sacanear, mas é porque eu acho que não é um modelo equivalente ao do desenvolvimentismo, é uma outra coisa. É difícil dizer que inclusive seja uma estratégia no sentido estrito, que é a proposta liberal. Não, é sobretudo na forma que a América Latina está fazendo, que é uma proposta de inserção no processo de globalização rigorosamente passiva, e passiva não tem estratégia, não tem política. Então não sei se dá para falar de modelo, estratégia, cada vez que falo sobre isso, entende, me sai essa palavra negócio. De fato é um negócio, mas não é porque eu quisesse dizer que só é negócio, apesar de provavelmente seja na maior parte dos casos, negócio, business. Não é? Então, o que acontece é que as forças políticas internas desse país começam a fazer coalizões e mesmo que digam alguma coisa em eleição, acabam ganhando e acabam aplicando o mesmo programa. Eis lá o programa do Dr. Wilson, que não é dele, mas enfim, não é? E segunda coisa importante que passa nessa virada é que no contexto desse retorno ao sistema financeiro internacional, e pela porta financeira, viabiliza-se essa nova geração de planos de estabilização argentino, mexicano e brasileiro, e que causaram tamanho entusiasmo na sua primeira hora, porque parecia que estabilizava, crescia, o povo comia feijão, não, no Brasil acho que era galinha todo dia, tá certo? E a classe média dedicava-se aos carros que gostam, em geral, já não certo mau gosto na Europa, mas BMWs e coisas desse tipo, e era festa, parecia que era festa.
foi o momento em que realmente algumas pessoas olhando para esse continente, eu acho que de fora é difícil, mas aqui de dentro sim, pensaram que os latino-americanos tinham virado gênio, não é? Tinham descoberto o segredo, o quebrado, o círculo quadrado, não é? Da estabilização, do crescimento, consumo e consumo para todos, da felicidade, não é? Algo próximo, ao que se pode considerar limites razoáveis à felicidade, não é? Pois bem, isso os senhores sabem, não vou contar, a história é recente, mas isso acontece com Salinas, no México, né? O plano já tinha começado pela Madrid, mas o Salinas é quem implementa rigorosamente essa inserção, essa nova estratégia de inserção passiva, não é? E o faz de maneira tão brilhante que que o México foi conduzido a membro da OCDE, isto é, dos organismos, o organismo internacional que reúne as potências ricas. Quer dizer, agora para aquela turma que discute credibilidade, falta de credibilidade, o México é um verdadeiro espetáculo de credibilidade, porque foi aceito na OCDE, foi aceito na NAFTA, entende? O seu ministro da Fazenda era candidato a Prêmio Nobel de Economia, e o seu presidente da República, o Salinas, hoje desaparecido, era candidato à Organização Mundial do Comércio. Matéria de credibilidade, se eu fosse uma pobre viuvinha suíça e dissesse onde é que eu boto o meu dinheiro, no México. Com essa quantidade de luminares, e com os Estados Unidos ali atrás, boto no México, Eu até tinha que ver se o meu dinheirinho que eu tinha na Caixa Econômica não andou passando pelo México, depois andou diminuindo. Senão eu andava aplicando por fora no México. Pois bem, não vou lhes contar, evidentemente, o que passou no México. Apenas quero dizer que depois, em particular, depois da crise mexicana, não é? Quando ficou absolutamente óbvio que alguns vínhamos dizendo, mas sempre taxados de catastrofistas, que esse modelo não andava, porque ele tem, digamos, uma espécie de um trade-off interno que não funciona, tá certo? Que não era possível estabilizar e crescer por esse modelo, que ia bater na balança comercial, ia bater, não entrar nessa discussão de economicista, ia bater na questão fiscal, de fato está batendo, não é? Mas foi o México, quando o México aconteceu, como havia muito dinheiro envolvido, os intelectuais do consenso Washington, os intelectuais do mundo inteiro, foram obrigados a sair com mangueiras pelo mundo, dizendo que nada daquilo tinha uma importância, que no fundo, nessas horas, queima-se o mais fraco, era culpa da má condução do seu Salinas, do Pedro Asco, candidato ao Nobel, o outro, toda aquela turma que estava já com a fita no pescoço, viu que a turma já estava querendo apertar a fita no pescoço deles. Tá certo? Então, eu acho que a partir daí a gente podia dizer 3 palavras finais sobre as incertezas que estão na frente desse modelo neoliberal na América Latina, não é? Eu pelo menos sublinharia 3 ou 4, mais do que isso seria acabar com a paciência de vocês e a minha resistência. A primeira grande incerteza que eu diria, não é, ou eu diria já hoje, depois dessas sucessivas entrevistas do Dornbusch, do Sachs, do Barro, enfim, todos os homens do circuito de poder de Washington, do circuito acadêmico de poder de Washington, isso é, membros disso que o outro chamou de rede do consenso de Washington, dando entrevistas que deixam os alunos deles aqui extremamente desesperados, mas que na verdade, ou os caras estão querendo tirar o deles da reta, eles que a coisa é toda, não há, como prestígio, porque eu imagino que como investimento já deviam ter tirado, não é? Entende? Mas o que o senhor Dornbusch disse aqui foi muito simples: este negócio não anda sem crescimento. É tão simples quanto isso. Não anda. Essa estabilidade não se sustenta mais 3, 4 anos sem saber o tempo. Mas isso é uma questão de investidor, saber o tempo para saltar fora. O problema é da viabilidade, da consistência lógica. O que o Dornbusch disse não tem consistência, é inconsistente. É óbvio que o Dornbusch facilitou a contracrítica ao dizer deve mexer no câmbio.
Ao que todos os nossos discípulos do Augusto, que todos estudaram com ele, responderam: não se pode mexer no câmbio, uma economia que tem uma tradição de alta inflação, que no momento que você disser oba, todo mundo sobe, então solta a boiada. Não é? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não estou dizendo nem que um tenha razão, nem que o outro tenha razão. O que tem razão é na percepção de que esse modelo é um círculo quadrado. Tá certo? Não há crescimento nessa estabilização, pode haver espasmóide, tá certo? Como no Brasil já foi promovido, como houve no início, na Argentina e no México, como poderá ser promovido no ano que vem. Você pode usar as reservas, sim, induzir um crescimento em bolha, depois mexe, mas que às vezes cumpre bons resultados em outros lugares, sobretudo eleitorais, né, essas coisas assim. Então, isso eu acho que é uma primeira questão. Quer dizer, no plano econômico, eu diria que nós estamos enfrentados ao círculo quadrado de resolver a estabilização e o crescimento, sabendo que sem crescimento a estabilização não se monta. Em segundo lugar, estamos enfrentados no plano econômico também ao desafio de perceber um processo acelerado de industrialização, que a Argentina já viveu, o Chile já viveu, né, porém no nosso caso com uma estrutura industrial bastante mais, que resistiu mais tempo, né, e é onde vem o desemprego, Não é? E a ideia de que você vai conseguir emprego requalificando um monte de jovens é uma tremenda balela, não é? E isso tende a aumentar, a menos desses crescimentos espasmódicos que podem ser induzidos, sim, mas não sustentáveis. No plano social, o que se observa na América Latina depois dessa década de políticas liberais é, como na Europa, crescimento do desemprego e crescimento e aumento da concentração da renda e da riqueza. Em todo lugar o modelo tem o mesmo efeito. Não é? Nesse sentido é consistente o modelo. E no plano político, eu diria que tem duas coisas complicadas pela frente. Na continuação desse modelo, e eu suponho que continuará. As nossas elites o querem, a maioria dos partidos o querem, portanto suponho que continuará. Não é? A menos de alguma coisa que possa acontecer, esperemos que não aconteça. Mas no plano político, eu acho que os dois maiores desafios que estão na frente desse projeto liberal para a América Latina, primeiro, não é como resistir mais tempo à paralisia crescente do Estado em todos os seus níveis federativos. Tá certo? Seus governos, os estados brasileiros, creio que os argentinos já há algum tempo idem, não é? Estão cada vez mais paralisados pelas suas dívidas, não é? Ainda não tiveram a ousadia de algumas províncias argentinas de criar moeda provincial própria, tá certo? E estão alinhados na estratégia de que precisamos de equilíbrio fiscal. Não é? Eu escrevi em algum momento um artigo na Folha de São Paulo onde dizia aos condenados da terra o equilíbrio fiscal: quando nós alcançarmos esse equilíbrio fiscal, com perdão da péssima gastada figura literária, entende, não será mais necessário, porque os contribuintes já moedas. Então, por esse lado. Segunda questão que eu vejo com enorme preocupação no horizonte desse final de milênio, na trajetória ascendente das políticas liberais na América Latina, tenho escrito isso em vários lugares, já faz alguns anos, só que eu acho que agora a coisa está ficando mais visível, não é? Uma indiscutível lógica implícita autoritária no projeto. Certo? Não é que os seus líderes sejam autoritários. Espero que não. Não há. Não botam a mão no fogo pelo senhor Fujimori. Mas os outros, enfim, gostarão de se reeleger 3 vezes. O senhor Fujimori já conseguiu. O nosso aqui vai para a segunda. O argentino já vai para a segunda. Não é? Coisa que eu, quando entendo o Fujimori, eu disse, bom, tá bem, é uma solução formal do ponto de vista democrático. Mas se ele vai para 3 e todo mundo segue o exemplo, logo eles estarão no governo mais tempo que os militares estiveram. Certo? E de repente essa triste parece, se não fosse tão dramática, percepção é como se a América Latina não pudesse ser democrática. Inventa formas, esvazia a política, não é? Foi o que eu disse em uma entrevista à Veja no ano passado, onde eu dizia: os presidentes não precisam mais ser derrubados, já foram esterilizados. Frente a isso, uma pergunta final e um comentário final. Pergunta final: o que dizem os liberais frente a esses efeitos negativos das suas políticas, esses resultados
não muito positivos nas suas políticas. Não é? A nível internacional e a nível nacional, o que eu consigo ler das principais cabeças que tentam pensar, racionalizar esse projeto, a resposta é sempre a mesma. Aprofundar e aprofundar. Faz-me lembrar uma consigna que eu acho que era da esquerda, dos anos atrás. Avançar e avançar e só avançar. Então não é incomum ler alguns editorialistas de jornal, já vi outro dia, um dizendo há que ser fundamentalista, senão não teremos estabilização. E há que avançar e avançar. Então o senhor Victor Tansley esteve aqui ontem na reunião do Tesouro, teve um representante do Fundo Monetário, disse há que alcançar o equilíbrio fiscal a todo custo. Ao que parece que algumas figuras da mesa do governo brasileiro disseram: estamos batalhando, estamos tentando vender as estatais, estamos tentando subir a carga fiscal. Ao que o senhor Tansley respondeu: entende, vender estatal não resolve, tá certo? E subir carga fiscal os senhores não podem, porque diminui a competitividade da sua economia. Os senhores têm que seguir cortando e cortando e cortando gastos. Eu não sei de onde os senhores são, eu sou da universidade, frequento uma universidade onde nem o punheiro mais funciona, entende? Nem as luzes, nem as lâmpadas, entende? Então eu imagino que se seguirmos nessa linha, o sistema de saúde já não funciona, tá certo? A educação não funciona, chegamos àquela ideia: teremos um dia o equilíbrio fiscal. Agora, o meu comentário final, eu diria mais ou menos assim: se não parece haver dúvida numa consideração muito ampla, quase literária, digamos, dos acontecimentos, de que esta era neoliberal tem sido, em todo o mundo desenvolvido, uma era de indiscutível vingança pelo mercado do capital contra o trabalho, no mundo desenvolvido, e eu não sei se isso terá retorno, se a história é cíclica e voltaremos de novo a uma revitalização do mundo do trabalho, não sei, porque a verdade é que, olhando em perspectiva, a era de ouro keynesiana social-democrata com relação aos 300 anos do capitalismo é rigorosamente excepcional. Isso que nós estamos vivendo agora é muito parecido com o capitalismo que o Marx descreveu, tá certo? E é uma sensação assim: bom, o senhor Marx perdeu como estratega do socialismo, mas parece que vem ganhando pontos a cada dia e a cada hora como teórico do capitalismo. Por outro lado, eu digo, se isso no mundo desenvolvido pode ser entendido como uma vingança definitiva ou passageira do capital sobre o trabalho, contra o trabalho, o que se pode esperar, meus amigos, que sobre no final desta vingança do capital contra o trabalho, num continente como este latino-americano, onde há muito e muito tempo o trabalho nunca teve vez nem voz. Obrigado.